Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações para que você possa receber os conteúdos aqui produzidos. E dê o seu like no final do conteúdo. Assim você demonstra que está gostando dos vídeos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre quais são as qualidades de um pesquisador, seja ele iniciante ou profissional. A minha fala gira em torno aí do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do autor Antônio Carlos Gil, publicado pela editora Atlas. Um livro muito prazeroso de ser lido, muito informativo, está aí disponível em PDF na rede, para que você possa baixar e consultar. Na altura da página 18, o título do capítulo Qualidades Pessoais do Pesquisador, o autor, Antônio Carlos Gil, se debruça sobre algumas dessas características. Eu pretendo aqui desdobrá-las, comentá-las e trazer algumas das minhas práticas pessoais para que você, pesquisador profissional ou iniciante, possa aplicá-las durante a sua carreira acadêmica. A primeira sugestão é que o pesquisador tenha conhecimento do assunto a ser pesquisado. Essa é uma qualidade inerente porque trata do conhecimento específico, ou seja, da curiosidade, da afinidade do tema, da afinidade do assunto e do objeto da pesquisa acadêmica. Uma excelente sugestão para quem está iniciando a pesquisa científica é que você faça uma especialização. Você tome conhecimento aí dos autores, das obras, das temáticas, do próprio professor que ministra a disciplina, da ementa e das formulações que são provocadas por alguns desses especialistas. Então, a partir do momento que você faz uma especialização, você formula uma monografia como término de conclusão de curso ou um artigo científico, submeta esse próprio artigo a uma revista acadêmica, você passa a ter maior conhecimento desses autores e do assunto que você pretende estudar. Para quem também está iniciando a pesquisa acadêmica, uma dica interessante é que você faça uma disciplina como aluno especial para ter maior conhecimento da área que você pretende atuar. Ou seja, você ingresse como aluno especial de mestrado ou de doutorado. Bom, eu trago aqui uma experiência pessoal para que vocês possam ter noção. Durante uma disciplina que eu fiz sobre crônicas de viagens na Universidade Federal do Paraná, eu pude ter maior conhecimento, paixão e, ao mesmo tempo, curiosidade acerca dos cronistas literários, como Mário de Andrade, Rubem Braga, Cecília Meirelles, Alcântara Machado, e pude também ler a fortuna crítica das formulações das crônicas de viagens. O que é uma crônica de viagem? Qual é o gênero da crônica? Se é um olhar etnográfico ou não? Se é literário ou não. Então, a partir desse momento que eu tomei essa frente, essa iniciativa, e pude formular um artigo científico e publicar numa revista acadêmica, e depois eu pude formular um projeto de pesquisa para ingressar no mestrado e pude ter maior conhecimento do assunto a ser pesquisado. A segunda sugestão aqui é a curiosidade intelectual, o amor pelo conhecimento. Você, pesquisador, precisa ter satisfação. A pesquisa científica precisa te dar prazer, vontade, iniciativa e sonhar quando você terminar essa pesquisa e o seu texto for publicado numa revista acadêmica, numa revista internacional, numa revista nacional. Então, a curiosidade intelectual, ela mantém o pesquisador sempre afinado com o próprio tema, com o próprio assunto. Então, busque aprofundar os assuntos trabalhados por alguns pesquisadores, o tema que você escolheu. Para que vocês possam ter noção, eu trago aqui uma outra experiência pessoal. Quando eu viajei por outros países, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Uruguai, pude consultar alguns compêndios dos especialistas que tratam o romance histórico em outros países. Então, pude apurar esse senso de curiosidade, aprofundar essas formulações, essas teorias, porque não bastava apenas conhecer os autores brasileiros, eu precisava conhecer outros especialistas, até mesmo para confrontá-los e compará-los durante
a redação da minha pesquisa acadêmica. Então, essa questão da curiosidade, do amor pelo conhecimento, isso é que move a pesquisa. Você precisa ter aí sempre a pulga atrás da orelha, a vontade de aprofundar um autor, uma obra, o assunto que está sendo estudado, e se debruce, busque aí ler esses autores, essas referências importantes, porque você vai criar lá na frente as suas próprias formulações e as suas teorias. Uma terceira sugestão aqui oferecida pelo autor Antônio Carlos Gil é a criatividade. A criatividade é uma qualidade também inerente à pesquisa acadêmica. É por meio dela que você cria títulos, subtítulos, você parte aí de um ensaio para poder formular um artigo acadêmico, ou seja, traz uma escrita mais narrativa, que ao mesmo tempo contextualiza o tema da sua investigação. É muito comum que os autores, os pesquisadores da área de humanas, história, letras, filosofia, artes, museologia, antropologia, eles possuam aí uma carga de criatividade, uma carga de poeticidade. A criatividade para que você possa formular teorias, formulações, os títulos dos artigos científicos, uma inovação, um preenchimento de uma lacuna que foi deixada por um pesquisador. Então, a criatividade é uma qualidade muito importante durante a prática da pesquisa acadêmica. A quarta sugestão é a integridade intelectual. É por meio da integridade que também é sinônimo de honestidade, ou seja, você precisa dar nome às autoridades, citar os autores de vanguarda, os autores clássicos, formular uma boa paráfrase, né? Remeter aí o nome do autor, colocar o nome do autor nas referências do próprio trabalho, ter a simplicidade de também saber que você é um pesquisador que pretende avançar com o conhecimento, ter essa humildade. Então, traga essa integridade por meio da pesquisa acadêmica, porque nós sabemos que a integridade é que move o pesquisador, a transparência nos resultados, nas contribuições e no avanço da própria pesquisa acadêmica. A quinta sugestão é a atitude autocorretiva. Essa atitude autocorretiva está relacionada ao acabamento, à perfeição, à qualidade, à destreza desse pesquisador em aprender também com os próprios erros. Tentar aí atingir um aspecto mais sublime, um aspecto mais inovador e, ao mesmo tempo, trazer o pioneirismo dentro da sua prática acadêmica. A atitude autocorretiva ela não nasce da noite para o dia. Você precisa burilar muitos textos, ler, reler, tirar alguns autores, tirar algumas reflexões que foram formuladas, tirar alguns parágrafos, refutar algumas ideias. É a atitude que você lê e, ao mesmo tempo, deixa o seu texto dormir para que você possa enxergá-lo com outros olhos. Isso que é uma atitude autocorretiva, sempre buscando a perfeição. A sexta sugestão, indicada pelo autor Antônio Carlos Gil, é a sensibilidade social. O que é essa sensibilidade? É você trazer a sua pesquisa acadêmica para outras camadas de leitores, um público mais amplo, um público que possa saltar, um público fora dos muros da universidade. Então, você pode falar da sua pesquisa acadêmica nos canais universitários, você pode falar numa coluna da rádio, você pode falar nas revistas de divulgação científica, inclusive o tema já foi conteúdo produzido aqui no canal. Eu vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento. Outra sugestão são as atividades de extensão. Nas atividades extensionistas, você pode, por exemplo, promover um ciclo de palestras sobre obras da literatura, sobre historiadores, sobre antropólogos. Você pode ampliar esse leque acadêmico e fazer com que a sua pesquisa seja mais diversificada, atinja outros tipos de público. Isso que é importante também mencionarmos. A sétima sugestão é a perseverança e paciência. Bom, a paciência está o quê? Relacionada à sua dedicação, à sua vontade de ver os resultados acontecerem. Eu trago aqui uma experiência própria. Bom, quando era aí no dia 23 de dezembro, isso de 2014, eu estava rodando microfilmes na Biblioteca Nacional para poder aí reconhecer um artigo científico do professor Antônio Dimas, se não me falha a memória, sobre o Boca do Inferno da Ana Miranda. Então, dia 23 de dezembro, quase véspera de Natal, eu estava ali naquela perseverança, naquela paciência de atingir o resultado, ou seja, por saber que eu precisava preencher um parágrafo da minha tese de doutorado com as formulações que estavam contidas nesse artigo
de jornal, eu precisei ficar ali 40 minutos rodando o microfilme para identificar o texto, para transcrever o texto, para depois poder passar por o computador. Então, essa perseverança, essa paciência, essa vontade de você enxergar, de vislumbrar algo já pronto e acabado, isso que é importante dizermos, a paciência e a perseverança. A oitava sugestão e última é a confiança na experiência. Bom, nós aprendemos com os erros. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei, isso lá em 2007, 2008, eu fui aprendendo a formular textos, fui aprendendo a saber que os textos seriam rejeitados em algumas revistas acadêmicas e foram rejeitados. Eu precisava reformular, eu precisava tirar algumas formulações, eu precisava tirar alguns autores, incluir outros autores, criar outro título, modificar o resumo do corpo do artigo científico e saber lidar com as rejeições, que também é fruto dessa caminhada longa da pesquisa científica. Então, a confiança na experiência é que você aprenda com os erros e evolua por meio das imperfeições. Você, aprendendo com os próprios erros, você consegue aí ajustar a sua pesquisa, modificar algo que você ainda é imperfeito, se capacitar ao longo da prática acadêmica. Por exemplo, se você ainda não domina a escrita científica, está iniciando o mestrado, então faça um curso de escrita científica, estabeleça prioridade na sua carreira acadêmica. Se você pretende entrar no doutorado, mas não domina a língua inglesa, então faça um curso de língua inglesa, faça um curso de escrita científica em língua inglesa, aplique esse conhecimento. Então, a experiência é que faz a carreira também do pesquisador, ou seja, é uma qualidade muito importante também, e que, ao longo do tempo, esse acúmulo dessa experiência, você vai adquirindo uma maior autoridade, uma maior confiança e competência. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre as qualidades inerentes ao pesquisador, qualidades importantes que foram discutidas pelo Antônio Carlos Gil, autor do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Se você gostou do conteúdo, escreva aqui os comentários, fale um pouco sobre a sua prática científica, as suas qualidades, as suas imperfeições. Afinal de contas, você aqui é fruto da participação efetiva do canal. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.